Muito bem, boa noite a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer o convite, agradecer imensamente essa oportunidade. Deixa eu ver se eu coloco aqui um jeito que eu vejo vocês, né? Eu consegui. É muito bom para o palestrante, ou para quem está nessa posição de falar, né? Ver as pessoas que estão ouvindo, né? E me cabe hoje falar um pouquinho sobre aquela minha paixão, algo que eu gosto muito, que é sobre a saúde mental e mais ainda sobre o amor, né? Porque o amor é aquilo que tudo rege, é aquela força universal que movimenta tudo para o norte, né? Que movimenta todos nós em direção à luz, à iluminação, né? A encontrar o Criador. O amor é aquela força dele que atrai, que nos atrai, né, até ele, que nos atrai uns aos outros quando em boas intenções. É uma força magnífica e que a gente ainda não tem ideia do que é a magnitude dessa força. Mas a gente pode tentar entender, mesmo nas situações mais sombrias. Como a gente acabou de ouvir na lição muito linda dessa querida irmã, né? Tão importante para o trabalho do Espiritismo no planeta. E um dia a gente pode contar a história dela, né? Que ela tem história, né? As vidas dela, né? Não podia ser alguém mais rica para ela para falar da dor, não é verdade? O espírito dela, né? Passou por dores para chegar a quem ela foi. E aí estava o amor. Ela conseguiu mostrar para a gente o amor na dor, né? De uma forma tão bonita, o quanto a dor é amorosa, o quanto a dor ela vai contaminando o nosso ser e ela vai como que fazendo com que se manifeste o nosso passado ao mesmo tempo que ele está se depurando, né? Como se fosse um vulcão entrando em erupção e transformando a crosta, que é o nosso perispírito, em um novo momento, em um novo perispírito. Se a gente permitir, e se a gente tiver ainda qualidade de sentir a dor, bem-aventurados os tristes, né? Porque bem-aventurados os tristes não é qualquer triste, né? Não basta eu estar doente ou estar triste, né? Eu tenho que tem um jeito de estar triste para ser bem-aventurado. Tem que estar triste com qualidade. Tem que estar triste por fora, mas o espírito radiante, porque o espírito está em transformação. Por dentro, sabemos que estamos no melhor processo que a gente poderia estar, porque senão não estaríamos passando por aquilo, e por fora, ainda sentindo algumas dores, né? A gente lembra dos primeiros cristãos, né, que passaram dores terríveis e alegres, cantando louvores, se entregando aos leões, se entregando às fogueiras, cantando louvores, porque sabiam que a sua alma já pertencia a Jesus, né? Então, essa bem-aventurança é que a gente tem um pouco de dificuldade de entender. Isso, o que isso tem a ver com a aula de hoje? Nem tem tudo a ver, né? Porque a irmã traz a tacada final, né? A consequência, né? Que sobrepuja a educação. O nosso trabalho aqui na Terra é um trabalho de educação. Nós estamos no educandário. E esse educandário ele é feito, né, com experiências. E essas experiências são feitas em relacionamentos. E esses relacionamentos, eles são a matéria-prima das experiências. São a nossa cartilha. As experiências que passamos é como se fosse aquele livrinho que a gente põe na escola para a gente estudar. E essas experiências, elas têm duas características. Duas características que a gente não pode esquecer.
As experiências nos ensinam pelos órgãos do sentido, a física da sensação que eu tenho com o meu olho, com o meu olfato, com o meu tato, com a minha audição, com a minha visão, com a minha própria percepção, não é isso? E as experiências também nos ensinam pelos sentimentos. Então, se os nossos ensinamentos pudessem ser uma casa ou um muro que eu estou construindo, os tijolos seriam as experiências físicas e a argamassa seria o sentimento. Aquele pessoa que se aproveita, elas têm tijolos fortes e firmes. E o sentimento que rege a nós em todas as relações, que faz construir esse muro, essa casa firme, não é outro senão o amor. E enquanto nós não estamos permeados pelo amor, as experiências não nos educam. Eu vou repetir. Enquanto os nossos relacionamentos, 100% deles, não tiver essa educação, não tiver essa sensação, esse sentimento, essa energia de amor, esse muro se constrói um muro sem argamassa. Então imagine você colocando tijolos sem cimento. Não é isso que acontece? Bate o primeiro vento e rui, e cai. E aí você sofre. Então as nossas experiências do passado, e até um pouco ainda do presente, são experiências menos iluminadas, porque nós não sentimos o amor na maior parte do tempo, principalmente nos momentos onde somos provados, nos momentos onde somos testados, porque é nesse momento que a gente sente se o amor habita em nós. Porque quando eu estou sentindo só a sensação de amor nos momentos de prazer e de bem-ventura, de alegria, de bonança, e aí o primeiro problema que eu tenho, o meu amor desaparece do meu coração. A minha testa franze, não é assim? Minha testa franze, né? E eu já não precisa dizer mais nada. Eu já começo a sentir aquele calor que sobe aqui, né, que já contrai o meu pescoço, e aí aquele animal feroz que habita em mim toma conta do meu corpo, e eu deixo de ser um ser humano e viro um bicho. Na realidade, aquele bicho já tem na gente há muito tempo, né? Aquele bicho já habita em nós em milhares de anos, mas nós temos agora o serviço de domá-lo, de dominá-lo, de extingui-lo dos nossos corações. E a única arma que faz ele ser inibido é o amor, né? Ainda temos duas características que nos fazem, isso foi ensinado por Jesus, que nos fazem ainda não conseguirmos nos dominar. E que nos fazem ainda chegarmos a sermos tomados por esses animais que moram dentro da gente. A primeira delas é a imaturidade. Somos ainda crianças. Ainda somos dotados de uma infância espiritual. E essa imaturidade é o que nos faz, às vezes, passar pelas sendas do mal, cometendo atrocidades, né? Passando por dificuldades. E a segunda coisa é que nós adoecemos. Nós ficamos loucos. E essa loucura toma conta de nós. Essa loucura, ela vem de duas questões que são muito importantes, que é o orgulho e o egoísmo. Todos nós temos essas sementes dentro de nós. E essas sementes contaminam a nossa mente, os nossos pensamentos, dominam o nosso campo mental. Nosso campo mental fica como intoxicado por germes mentais. E aí, a nossa razão é aquela função da nossa mente que toma as decisões. Quando não temos a inteligência ainda para refletir corretamente aquilo que nos passam de informações e experiências, a inteligência toma atitudes erradas.
Mas quando temos a inteligência, já sabemos distinguir o que é certo e o que é errado, já sabemos interpretar o próximo, já sabemos com destreza qualificar as informações que chegam até nós, somente atuaremos de forma inadequada quando a loucura dominar a nossa mente. Quando o nosso estado mental for de uma intoxicação. Então, essas duas formas de atuarmos de maneira inadequada, elas permeiam a humanidade. A primeira delas é a imaturidade, uma fraqueza na inteligência. Ainda não passamos pelas experiências necessárias que nos fazem saber, entender, né? Agora, o que nos acontece que muitas vezes já atingimos este grau de inteligência, mas por conta da contaminação mental, por estes germes que dominam a nossa mente, então enlouquecemos e tomamos atitudes muitas vezes inadequadas. Somos contaminados por esses germes todos os dias. Quando aquelas pessoas contrariam a nossa vontade, quando aquelas pessoas querem subjugar-nos os pensamentos, tem uma oposição de opinião. Eu tenho uma opinião e o outro tem uma opinião diferente da minha. E por eu me achar mais inteligente que o outro, mais estudioso que o outro, eu me coloco numa posição de tentar vencer essa guerra. Vira uma guerra, vira uma disputa, vira uma discussão. Mesmo por coisas boas. Mesmo quando eu acho que a gente vai falar de coisas valorosas. Sempre a minha opinião deve prevalecer. E nessa disputa, a gente tem aquela máxima do Velho Testamento que a gente acha que ainda não existe no nosso meio, que é o não matarás. Eu falo assim, não, mas agora eu não mato mais, porque eu não sou mais criminoso, eu não mato mais. Mas a gente tem que entender que hoje a gente não mata mais com uma faca. Tem gente que mata, né? Mas nós estamos tentando não matar mais com uma faca, com uma arma, com enforcamento, né? Mas nós matamos com palavras. Nós matamos a opinião do outro. Devemos saber, e isso é Emmanuel, que quando matamos a opinião do outro, quando matamos a opinião do outro, estamos matando o outro. Estamos subjugando o outro. E para fazer isso, o animal que habita em nós, o leão que habita em nós, precisa aparecer. Mesmo que seja na forma de um gatinho. Mesmo que seja, às vezes, sorrateiro. E vivemos nessas disputas. Então, esse panorama que nos faz contaminar a nossa mente. Enquanto estamos com a nossa razão pura alimentada pela nossa inteligência, influenciada pela nossa consciência. Quem é a nossa consciência? Deus. Tá? E o nosso eu, o nosso ego, lá embaixo, deixando a vontade divina atuar, a nossa sabedoria atuar, e juntos alimentarmos essa razão, nós teremos uma razão pura para tomar decisões. Que essa razão, ela não pensa em mim. Ela pensa na comunidade fraterna. Na comunidade fraterna. Em ações cooperativas.
ela não pensa mais no que é melhor para mim, ela pensa mais no que é o melhor para a comunidade. E aí eu tenho um ser iluminado, o que a gente chama de santo. Uma pessoa pronta para ser os braços de Deus na terra. E esse é o nosso trabalho de educação. Precisamos chegar até lá. Para isso, através dessas experiências, precisamos educar a nossa inteligência, precisamos sanar este campo mental que está todo contaminado e precisamos bloquear o nosso eu, bloquear o nosso cérebro reptiliano, bloquear aqueles impulsos que nos fazem dominar as situações. Esse processo é um processo lento e gradual. Ele não vai acontecer da noite para o dia. Ele vai acontecendo lentamente. Muitas vezes eu passo pela experiência. Aquela experiência, ela alimenta o meu ego, ela alimenta esse animal que tem em mim, e esse animal se manifesta. Quando ele se manifesta, ele toma conta da minha inteligência, ele toma conta da minha razão. E aí ele toma atitudes, pensamentos, às vezes não são atos e nem palavras, porque eu consigo às vezes me conter, mas o meu pensamento está jogando dardos negativos para o universo, para a pessoa, para o outro, para mim mesmo, e aquela mente está contaminada. E aí a ansiedade começa a tomar conta da minha mente. Tudo começa com a ansiedade. O cérebro começa a trabalhar de uma forma exagerada. E aí eu começo a ativar os indicadores mentais das minhas vidas anteriores. Então, nas vidas anteriores, eu tenho um passado. Esse passado está marcado no meu perispírito. Ele está tecido no meu perispírito. Então, o perispírito era para ser um tecido liso, limpo, plano, mas as marcas do meu passado fica engruvinhado. Tem pedaços do meu perispírito que estão engruvinhados. Quando a minha mente começa a ficar turbulenta, começa a ficar barulhenta pela intoxicação desses animais que começam a se manifestar, do meu cérebro reptiliano que está revoltado, essas regiões dos perispíritos que estão engruvinhadas começam a ganhar forma. E aquele passado começa a se manifestar em mim. Esse passado se manifestando em mim, a minha atitude não fica mais a minha personalidade do presente. Ela fica misturada com a minha personalidade do passado, e aí eu começo a atuar não só como eu sou hoje. Aquilo que tinha sido bloqueado pela misericórdia divina para eu vir na Terra, passa a se manifestar atuante. E aí eu começo a ter crises de pânico, eu começo a ter pensamentos que eu lembro do meu passado na minha inconsciência, e aí eu fico deprimido porque eu não aceito aquele meu passado, porque eu cometi erros, porque eu cometi crimes, e aí eu perco a vontade pela vida. Aquela energia do amor começa a ser dissipada, eu me aproximo eletromagneticamente daqueles amigos meus do meu passado, e eles começam a consumir a minha energia. E todo um processo de intoxicação mental e eu começo a me atrelar com esses indivíduos, a ponto, às vezes, de eu ir para calabouços mentais, dentro de mim mesmo e no plano espiritual. Né? E isso me aprisiona, forma um contexto mental de aprisionamento. E muitas vezes eu consigo, numa vida, através do amor, conseguir gerenciar isso. Quando não há amor, esse processo de intoxicação ele vai paulativamente me destruindo. Tá? Até que eu entro num processo de desencarne.
E quando eu entro num processo de desencarne, eu vivo no plano espiritual as mesmas condições de loucura que eu estava vivendo aqui. Bom, a misericórdia divina é maravilhosa. E é chegado, às vezes, o momento de eu me educar e de eu aprender com aquilo que aconteceu. Então, eu sou absorvido pela misericórdia divina e pelo amor dos meus familiares e dos espíritos que me amam, que estão do outro lado. E essa situação me coloca num processo de redoma, de proteção de mim mesmo. É limpo as minhas intoxicações mentais, mas as minhas marcas perispirituais continuam lá. E eu enxugo o meu perispírito nos processos de regeneração. Todo mundo já estudou no nosso lar o Ministério da Regeneração. Eu regenero aquele perispírito para que ele se apronte para uma nova encarnação. E aí ele nasce. Ele nasce no seio e no colo de uma mãe que o ama, de um pai que tem um sentimento muito bom por ele. Através de um acordo divino, esse amor vai agora bloquear aqueles indicadores. Por isso que a educação na infância ela é muito importante. E palavras de Emmanuel e André Luiz, a idade do 0 aos 7 anos é indispensável, imprescindível a atuação extremamente afetiva e amorosa dos pais. Pois aquela argamassa, construindo o alicerce do desenvolvimento, vai gerar uma proteção à manifestação daqueles indicadores mentais negativos. Quando a criança começa a manifestar aqueles indicadores com birras, com inadequações, com dificuldades, com agressividade, os pais hoje em dia tendem a ver os filhos como mal educados e disciplinando-os na força e na agressividade. Só que eles foram educados nas outras vidas exatamente com essa mesma atuação, e essa atuação ativou esses indicadores mentais e os levou à loucura. E hoje eles estão recebendo uma nova oportunidade. Nós estamos recebendo uma nova oportunidade de agora, na infância, não mais sermos educados na agressividade e na irritabilidade. Pois quando somos educados no mais puro e mais belo amor, isso é, se eu tomar um tapa na cara do meu filho, eu vou fazer uma cara, um sentimento de tristeza, mas eu não vou erguer a mão para ele. Quando meu filho tiver que ir para o castigo, eu vou junto com ele. Porque se ele errou, eu errei também porque eu sou responsável. E nós juntos vamos construir uma conversa. Quando ele estiver sendo mal educado, eu vou separar ele das atividades que ele está fazendo e vou com ele para um ambiente, ficar só eu e ele, dando muito amor, carinho e reflexão sobre os atos. Mas não temos tempos para os nossos filhos. Hoje a gente não tem tempo para fazer isso. Aí vem a pandemia e dá tempo para a gente. Pois agora a gente passa 24 horas com os nossos filhos. Quantas crianças começam a melhorar o próprio comportamento? E começam, através desse comportamento afetivo dos pais, a irem bloqueando esses indicadores do passado. Apacentando eles. E essa educação pelo amor inibe aquele passado. Se conseguirmos, até os 14 anos, que é quando o fruto se desprende da árvore, e nós temos ligações eletromagnéticas dos pais com os filhos até essa idade, se conseguimos dar o máximo do amor que nós temos, o amor que Deus plantou em nós, se conseguimos administrar isso para os nossos filhos, não mais sentiremos
aquilo que ouvimos tanto. Ah, esse menino está difícil porque entrou na adolescência. Isso não existe. Isso não existe. A adolescência não faz mal para ninguém. A adolescência é só um momento onde as ligações eletromagnéticas dos pais e dos filhos se separam. E o filho, então, encarna a pessoa que ele é. Só que aquele ensinamento amoroso que ele teve do 0 aos 14 anos é indispensável para a construção do seu caráter. E aí é que veremos quais indicadores estão se manifestando. Será testado a educação daqueles pais. Se eles conseguiram inibir os indicadores dos crimes do passado ou se esses indicadores não foram inibidos. E se não foram inibidos, a criança já começa a manifestar impulsos e dificuldades. E aí, se ela não enlouquecer novamente, virá a dor. Porque aqueles indicadores ativados ativarão a genética fragilizada daquele corpo e manifestarão as doenças. Que foi a lição que acabamos de ler de Hermance do Fogo. Das dores sendo a fonte máter do cuidado e da inibição dos indicadores criminosos do passado. Cabe a nós decidirmos o quanto essa loucura caminhará conosco. O quanto essa loucura caminhará com os nossos familiares. O quanto essa loucura permeia a nossa vida. Porque essa loucura funciona muito mais, é muito mais poderosa do que o vírus. E vocês viram isso. Quanto o medo, o pavor, a angústia, a raiva, a descrença, a discórdia contaminou e matou muito mais do que o vírus poderia matar. Enquanto que os sentimentos de amor, de fraternidade e cooperação que deveriam reger todo o nosso país e todo o mundo ficou oculto. A gente não viu se manifestar, a não ser nos locais de amor. Algumas pessoas conseguiram manifestar isso. E outras despertarem para um processo de auxílio, de ajuda. Mas a gente não consegue ver isso nas redes, a gente não consegue ver isso nos jornais, a gente não consegue ver isso. E aí você vê tomando conta da população toda essa angústia. E aí os indicadores se transformam em doença. O nosso trabalho é conter nós mesmos, disciplinar a nossa mente. Disciplinar o outro não existe, gente. Nós disciplinamos nós mesmos. E a disciplina é para com os nossos pensamentos. Existe todo um processo de educação que devemos fazer para que a gente consiga fazer isso. A gente lançou a série Esperança, para quem quiser ver, lá no canal da Caminho Azul, que é essa associação, a gente lançou no canal gratuito lá. A série Esperança é um manual. Vocês podem entrar no canal do YouTube da Caminho Azul e ver lá a playlist Série Esperança. É um manual de como fazer para ir transformando o espírito. Começando pela melhoria de nós mesmos, é baseado em todos os conhecimentos que vocês têm. Depois o entendimento do ambiente, do amor, o preparo para o trabalho da caridade. Agora nós estamos estudando a intimidade, a relação com as pessoas íntimas e depois a relação com a comunidade. Porque não adianta a gente querer fazer caridade por aí se a gente ainda não consegue disciplinar a nossa própria mente, os nossos próprios pensamentos. Se as nossas mentes estão contaminadas. Se a gente não consegue educar os nossos próprios filhos.
E isso é uma coisa que a nossa sociedade está faltando. A gente precisa reconstruir a nossa forma de nos educar e de educar os nossos filhos e os nossos familiares. E só existe uma forma de se fazer isso, gente. Se afastar da doença, se afastar desse germe mental, é só o amor. A vigília, a disciplina é quando eu estou pensando amorosamente e quando não estou pensando amorosamente. Simples assim. Quando em todas as situações eu conseguir fazer uma análise interior minha e ver que tipo de reflexo eu estou dando. Será que o meu reflexo é um reflexo positivista, amoroso, afetivo? O outro vem com violência para cima de mim. O que eu reflito para ele? Eu sou um depurador, né? Eu sou um processador de emoções ou eu sou um simples trampolim da raiva dele? Né? Eu consigo reciclar a emoção do outro, isso é, ela vem tóxica, vem sujeira para cima de mim, eu reciclo aquilo no meu coração e devolvo para o outro o amor? Eu consigo fazer isso? Consigo fazer isso? E isso é difícil. Eu, às vezes, não consigo fazer isso com o meu próprio filho, que é a pessoa que eu mais amo nesse planeta. Não é isso? Então, eu preciso treinar. Esse treinamento é que ele é muito importante. E talvez isso que a série Esperança tenta trazer é um pouco desse treinamento, que é o que Joana de Ângeles traz, que é o que Eurípides Barçanufo na Educação do Espírito traz. Nós precisamos, que é o que Pestalozzi traz, que é o que o Evangelho traz, é o que Jesus traz para nós. O que é a Bíblia? O que é o Velho Testamento, o Novo Testamento? O que é o Consolador prometido? É um manual de relacionamento, gente. Como nos relacionarmos uns com os outros? E alguém tem dúvida de que o sentimento máter é o amor? Mesmo os apóstolos que andavam com Jesus falavam, mas e essa lei? Vocês lembram do livro da Boa Nova? Mas e essa lei? E a lei? E essa lei? Jesus era categórico. Nenhuma lei deve ferir a lei do amor. Pois é a única forma de eu não me contaminar com os germes mentais, que vão gerar loucura e que vão ativar as loucuras do passado. O ser cresce pela loucura. São os nossos erros, a loucura que entramos por termos errado, que devemos amá-las, pois são através delas que nós nos transformamos. O que não podemos é hoje que a gente tem toda essa clareza, toda esse conhecimento, toda essa importância dentro de nós continuarmos cultivando o joio e esquecendo do trigo. Isso é que não deve acontecer. Então, todos os dias, nós precisamos meditar. Eu estou ansioso. Essa ansiedade contamina o meu cérebro. Como o que o outro faz, como eu reflito, qual é o meu pensamento? Cada vez que eu estiver me relacionando com outro, eu estou em um momento de treinamento. Cada vez que eu estiver me relacionando com outro, eu estou em treinamento. Estou em treinamento. E aí eu tenho que, durante o dia, de manhãzinha,
fazer uma oração no nascer do sol e já lembrar mais ou menos eu fazer com quem eu vou me relacionar hoje. Quem eu vou me relacionar? Ah, hoje eu vou me relacionar com X, com Y, com Z. Como é que é aquela pessoa? O que ela me provoca em mim? O que eu sinto quando eu estou ao lado dela? Ah, então dessa vez eu não vou deixar eu sentir daquele jeito. Eu vou tentar me comportar de forma diferente. Eu vou dar o amor. E às vezes o amor é o silêncio. Mas não é o silêncio que joga dardos. É o silêncio que compreende, que entende que aquele outro está doente, que aquele outro está sofrendo, que aquele outro está passando dificuldades, que aquele outro não ainda está num momento de ignorância, né? Aí o meu silêncio se contém, mas eu tenho uma compreensão, eu tenho uma compaixão, eu tenho uma piedade pelo comportamento agressivo do outro. E isso é o vigiai. Ah, mas eu quero deixar a angústia do outro entrar em mim. Pode deixar? Pode deixar. Mas aí seja depurador. Mas aí seja reciclador das emoções. Precisa ter maturidade para fazer isso. Com algumas pessoas a gente não consegue, porque aquelas pessoas têm as injunções do passado. Lembra das injunções do passado? São aquelas injunções que são colocadas conosco para ativar determinadas dores. Tá? Agora, se eu conseguir reciclar as informações negativas que o outro traz para mim, aí eu vou estar conseguindo treinar mais. No final do dia, na oração do pôr do sol, eu vou reavaliar as minhas relações daquele dia. Não existe mais nada na vida que seja mais importante do que as relações. O objetivo de nós trabalharmos, de você ter um trabalho, de você ter um ofício, é você se relacionar com pessoas. Por que Deus coloca a gente para trabalhar? Não é isso na Bíblia? Não aconteceu isso lá na Gênese? Não foi isso? O Adão e a Eva lá, né, comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, né? E aí eles caem, o que o Deus fala para eles? Agora vocês vão ter que trabalhar para ganhar o pão. Fala isso lá na Gênesis. O que é isso? O que ele quis dizer? Agora vocês vão ter que se relacionar. Quem trabalha, trabalha para alguém, com alguém, por alguém, para ganhar alguma coisa. E aí tem que se relacionar. E aí eu me treino me relacionando. Então ele dá o trabalho, que é o relacionamento, e dá o manual de como se relacionar, que é o evangelho. Então você tem a teoria e aí você tem a prática. A teoria, o evangelho, a prática, os relacionamentos. Olha que educandário perfeito. Então aí a gente chega no final do dia e fala assim: estive com aquelas pessoas que eu programei durante o dia. Como é que foi o meu comportamento amoroso? Ah, com tal pessoa foi duro, mas eu consegui. Com a outra pessoa eu não falei nada, mas olha, por dentro eu esganava, viu? Voava no pescoço, não é isso? Né? Aí, olha, eu não voava no pescoço, mas minha perninha ficou assim, ó, mexendo lá embaixo da cadeira. Ó. Minha perninha tá mexendo lá embaixo da cadeira. Porque isso é para eu me segurar. Né? Tudo bem, mas já é alguma coisa. Né? Mas qual é o sentimento que eu estou tendo? Então, a matemática mais importante é como é que eu faço? Compreendo. Para eu conseguir inibir a raiva que eu tenho que compreender o porquê o outro está me agredindo. Qual é a doença? Qual é a instabilidade?
qual é a dor, qual é a imaturidade que o outro está tendo para ele fazer aquilo. O Haroldo Dutra Dias trouxe no ensino 17 do estudo do Isaías, vocês podem ver lá, acho que é 17 ou 18 capítulo. Vocês vão estudar isso, para vocês verem que interessante é. O escândalo da cruz. O escândalo da cruz, acho que não foi no 17, então. Eu não lembro. Estudem esse texto do Emmanuel, o escândalo da cruz. Esse texto do Emmanuel. Vocês vão ver que você fala assim, o escândalo, né? O Haroldo explicou, é a pedra de sapato, é a pedra de tropeço. Pedra de tropeço. O que é isso? Quando alguém coloca uma pedra para te derrubar. A crucificação de Jesus foi um apanhado das trevas para tentar derrubar Jesus, para fazer ele tropeçar. E aí vocês vão entender que Jesus usou da razão pura e da inteligência ali para amar todo mundo. Vocês vão entender que Jesus não é porque era Jesus. Todo mundo fala assim, não, é que eu não sou Jesus. Mas vocês vão entender como ele estava pensando. E ele mostra ali, em cada situação, o Emmanuel vai mostrando como ele estava refletindo a respeito de cada pessoa que estava ao lado dele. Dos apóstolos, dos romanos, dos que seguiam ele, do Pilatos, todo mundo. Por que ele silenciou? E o que ele estava sentindo? E o que ele estava passando na cabeça de Jesus no silêncio daquele momento? E como ele vence pelo perdão. Ele está ali, gente, compreendendo cada indivíduo, entendendo por que cada indivíduo estava tomando aquela atitude. E aí, compreendendo todo mundo, ele consegue perdoar no final. Isso é um manual, gente, de entendimento, né? Você acha que na noite antes da crucificação ele já não sabia que ia passar por tudo aquilo? Você acha que ele já de manhã ele já não pegou e fez esse estudo na oração dele? Quando ele estava lá nas oliveiras, a hora que ele orou, ele já não sabia, que ele pediu a Deus, me afaste desse cara. O que ele estava querendo dizer? Ó, eu vou enfrentar todo esse povo aí, ó. Já sei o que eles estão pensando, já sei o que vai acontecer. E ele não estava preocupado com ele. Ele estava preocupado com todas as pessoas. O que elas iam sofrer depois que crucificassem ele. Por que ele queria que afastasse ele daquele cálice? Porque ele estava sentindo pena, piedade de nós. E isso é compreender o outro. Então, esse ensinamento é que é difícil da gente ter, por isso que a gente não consegue perdoar. Então, e isso é um treinamento. Santo Agostinho fazia isso, São Luís fazia isso, tá lá no Evangelho, no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, né? Então, esse processo de autocuidado com as relações é o processo de educação do espírito. Que quando a gente ensina as crianças desde pequeno, através das relações com a natureza, ele observando como a natureza, que é perfeita, se relaciona, como nós nos relacionamos com ele através do exemplo, no futuro ele vai ser melhor de trabalhar os relacionamentos dele. Quando não fazemos isso, aí estamos nós aqui, batalhando para construir boas relações. Tá? Então, essa gangorra entre a loucura e o amor essa balança é que nós estamos vivendo. E nós temos que fazer prevalecer o amor. Por quê? O resultado da loucura é a dor. Se sofremos a loucura por ignorância, graças a Deus. Porque é através dela que nos educaremos e aumentaremos a nossa inteligência pelas experiências. Agora, se já somos inteligentes e capazes de nos controlar e ainda não conseguimos fazer isso, não é por ignorância. Então aí a dor
ela seria desnecessária. Ela seria desnecessária. E ela vem por um processo de dificuldade que os nossos pais tiveram de nos educarmos a nos controlarmos pelo amor e não pela violência, tá? E pela nossa dificuldade depois, quando os nossos pais não conseguiram, de nós conseguirmos nos controlar. Por isso que a nova educação que vem por aí é a educação pela arte, pela ciência, pela cultura, mas principalmente pelo amor. Nós vamos ter que entender que chegou a hora de colocarmos os nossos filhos, que é o futuro da humanidade, nos bálsamos de luz. E nós somos responsáveis pelas crianças do futuro. Nós somos responsáveis. Os nossos relacionamentos com as crianças são os relacionamentos mais importantes que temos, pois todas as informações que passamos para eles são responsáveis pelos atos que eles terão no futuro.